para a palavra entrar. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, nesta noite, como diz a tua palavra, meu Pai, é apta para discernir pensamentos. Oh, meu Deus, ela consegue entrar no mais profundo da alma. Oh, meu Deus, faz o que está oculto e escondido, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Usa o teu servo, meu Pai, como um vaso, um instrumento vivo, meu Pai, nesta noite. Eu creio, Senhor, o inferno hoje se abala, se estremece, porque a sua palavra, meu Pai, meu Deus, ela vai fazer um rebuliço, meu Pai. Ela vai quebrar os obstáculos, quebrar correntes, ela vai tirar as pedras, arrancar, meu Pai, todo empecilho. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que venha ser o Senhor, meu Pai, agora, a ter livre acesso, meu Pai, através da vida do servo do Senhor. Meu Deus, o pastor Giase nesta noite, em nome do Senhor Jesus, a igreja diga bem alto. Amém. Não mete ninguém. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus aqui nessa noite? Aleluia. Feliz para poder retornar. Confesso para os irmãos que para mim chegar aqui foi difícil. Foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Até em questão de transporte, dificuldade grande. Mas graças a Deus, estamos aqui para servir a Jesus, né? É ou não é? Quem vem servir Jesus aqui, irmão? Ai, Deus, crente cheio de Deus. Olha aquele crente cheio da unção de Deus. Olha aquele crente que sente a presença de Deus, que chora. Eu sinto a presença de Deus, irmão, porque quando eu conheci Jesus na minha vida, eu nasci em um lar evangélico, mas isso não necessariamente faz a gente conhecer Jesus, né, irmãos? E eu conheci Jesus quando eu estava estudando, e no meio dos estudos eu fiquei um pouco incrédulo, ou muito incrédulo. E um dia, lá no ponto de ônibus em Bauru, quando eu estava para retornar dos estudos, eu falei com Deus assim: Senhor, se tu existe, dá um sinal, faz eu entender o que é o Senhor no meu coração. E Deus usou um vaso depois de alguns dias, que nunca tinha usado um vaso para falar comigo. Aquele dia eu falei com Deus, depois Deus usou o vaso e disse que ia fazer uma obra bonita, que ia trabalhar no meu coração. E aquela fala me encheu na minha mente. Eu falei: meu Deus, Deus está se importando comigo. Oh, aleluia. Quantos que crê nessa palavra aí hoje? Quem veio para chamar a atenção de Deus, irmão? Você vai ver Deus fazer milagre na tua vida. Abra sua Bíblia do livro de Jó, capítulo 1. Nossa. Você trouxe. Nem eu não sei, nem eu sei. Glória a Deus. Quem é o irmão da guitarra? Cadê? Poxa, eu não vou não. Oh, meu Deus. Quantos irmãos vão achando nesse livro? Quero louvar Deus com louvor. Conhece a estrela, nossa estrela da manhã, Jesus? Conhece o louvor? Dó maior? Amém. Vamos louvar Deus com essa canção? Antes de nós trazer a palavra, deixa eu primeira estrofe só. Se alguém estiver incomodado, irmão, por causa do louvor, é o diabo, viu? Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos. E eu não estou enrolando aqui porque eu não quero pregar, viu, irmão? Essa é a sua cabeça aqui. Mas não volta as horas aqui pregando, falando de Jesus, amém? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Olha aí, ó. Em tuas mãos está todo o universo. Levante sua mão no céu assim, ó. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Levanta sua mão para o céu assim, te louvamos ao Senhor. Te louvamos, ó Senhor. Pelo seu imenso amor.
A Bíblia diz: certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Versículo 8. Então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e que teme a Deus e desvia-se do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Acaso não tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e tudo que tens? A obra das suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe, e tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Quantos estão entendendo essa palavra? Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estenda a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse que os bois lavravam e as jumentas iam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram aos servos, mataram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a notícia. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os servos consumiu, só eu escapei para te trazer notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: dividindo-os os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram aos servos, mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram, e só eu escapei para trazer a notícia. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, e lançando-lhe em terra, o adorou. E disse: não saí do ventre da minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo 2, versículo 6. Disse o Senhor a Satanás: pois bem, ele está no teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Estende a mão para cá, fala assim: Jesus, fala conosco, através da tua palavra, revela os segredos da palavra dentro da minha alma, abençoa o humilde pregador que veio trazer o importante, a tua palavra. Amém, Jesus. Pode se assentar, queridos de Deus. Quero agradecer a irmã Abigail, quero agradecer os irmãos, o pastor, que tem confiado a nossa presença aqui. Tenho aqui amigos, irmãos, presbítero Barta, homem de Deus, pastor, né? Homem de Deus, e Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Meus amados irmãos, a
de Deus, ela é dividida em partes aonde traz as referências bibliográficas dos pequenos livros da Bíblia Sagrada. Todo livro bonito que você lê, você consegue entender ele, porque quando ele se trata de 400, 500, 600 páginas, ele sempre vem com uma ordem cronológica de tempo, ao resumo de uma história, com partes para fazer com que nós entendamos de uma forma mais digna de um raciocínio lógico. Mas a Bíblia, ela por si só, ela já complica toda a situação, porque ela já não vem nessa ordem cronológica de fatos de história, porque a Bíblia, ela exige do leitor um esforço. Não é tão simples, não é tão fácil para conseguir diagnosticar as revelações. Tem que ter uma vida com Deus em primeiro lugar e ter vontade de aprender da palavra de Deus. A Bíblia revela no livro mais velho e mais antigo, o canon bíblico, o livro de Jó, a qual o autor não tem um nome descrito, nós não sabemos, é autor desconhecido, e esse livro se enquadra dentro da biblioteca dos livros poéticos da Bíblia Sagrada. Sendo assim, alguns dizeres do livro de Jó aos escritores, aos divisores, aos teólogos, eles entenderam que deveria ser talvez uma revelação ou talvez uma figura de linguagem. Inclusive, ninguém estava lá no céu para ver Satanás rodeando a terra. Ninguém estava na terra para ver Satanás descendo para cá. Isso é uma manifestação de significados, aonde traz verdades daquilo que Deus permite na vida do homem e da mulher. E uma das coisas que Deus permite na vida do homem e da mulher é, em primeiro lugar, o teste de fé, é o teste da verdade, é aquilo que é sincero se revelar dentro do coração do homem. Falar muitas vezes que você acredita é simples, falar muitas vezes que você tem fé é simples, mas a necessidade de comprovar isso muitas vezes ao reino espiritual